Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Esse cara tem problema ou não tem? Eu só sei que ele tá arrumando um problemão com o mundo e vai arrumar um problemão pra ele. Aí tem até um lado positivo nisso daí. O que eu vou mostrar aqui é escandaloso. Você já deve até saber do que se trata. A extradição do Oswaldo Eustáquio lá com a Espanha. Moraes decidiu reagir, fazer retaliação contra a Espanha e o bicho vai pegar. Eu vou falar para vocês, o Alexandre de Moraes ele tá tão alucinado porque ele pegou o gostinho pelo autoritarismo, em que sua palavra tem mais poder que a própria lei no país, só que ele não se contentou com isso apenas. Ele acha que o mundo inteiro tem que estar submisso às suas loucas ordens ilegais, e não é assim que a coisa funciona. Onde já se viu um ditador local querendo ser ditador nos outros locais. Mas como eu disse, é escandaloso e tem ponto positivo, é porque o mundo começa a sentir os efeitos dessa ditadura aqui no Brasil. Aliás, no mundo. Perceba que eu não estou falando que o mundo começa a perceber ou receber notícias da ditadura aqui no Brasil. Eu estou falando que o mundo começa a sentir os efeitos da ditadura em seus países. É a Espanha sentindo a ditadura, os Estados Unidos idem, outros países sentirão e já fica o alerta. E você deve estar sabendo, vamos lá, que a Justiça da Espanha negou a extradição de Oswaldo Eustáquio, o jornalista. O tribunal considerou que investigações contra o jornalista têm caráter político e ideológico. A mesma coisa que os Estados Unidos alegam em relação ao jornalista Alan dos Santos. Interpol idem, além de não existir crime de opinião. Será que é por isso, olha só, que o Lula ele pediu sigilo no acordo de extradição? Eu mostrei aqui na semana passada, o Lula pedindo sigilo. Ô Espanha, deixa com a gente aqui, ó, debaixo das cobertas, não fala nada não. Por quê? É para o mundo não perceber que aqui no Brasil existe uma ditadura, que vocês brincam de democracia, que a luta contra o golpe de Estado é com um jato d'água limpando a mancha de batom em uma estátua, que não é tanque de guerra contra fuzil, é água contra tinta de batom. É isso. Aí pediu sigilo, tá aí. Aí o que acontece? É aí que vem o problema. O Alexandre de Moraes, olha aí, retalha Espanha e interrompe extradição de traficante por suposta falta de reciprocidade. Meu Deus. Ou seja, o Moraes vai ficar com um traficante estrangeiro porque ele quer prender um jornalista. Gente, nem se compara. A questão lá é política. Olha o nível. E eu vou mostrar aqui para vocês juristas comentando e discordando do Moraes. Nada melhor do que especialistas da área falarem. E ele ainda pediu explicações ao embaixador. Aqui está. Cobrou explicações do embaixador da Espanha após extradição de bolsonarista ser negada. Gente, é aí que eu te conto. Olha, se tem retaliação, se tem revanche, se tem dobra de aposta nesse âmbito internacional, imagine as chantagens, as retaliações aqui no âmbito interno, na política brasileira. Que esse cara não deve julgar conforme a ocasião, conforme o lado que convém. Para você ter ideia, tá? Até desculpa, tá trazendo essa matéria aqui, que é de ontem. Moraes amplia a articulação política em meio à pressão por anistia, diz jornal. O que Moraes tem a ver com isso? Isso é competência do legislativo, não do judiciário. O ministro promove, olha, encontros e revê decisões enquanto cresce a ofensiva de aliados de Bolsonaro. Aí por isso que acontece aqueles, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó, jantares, visitas e decisões reforçam a articulação de Moraes. Ele quer se meter. Ele é político de toga. Mas aí vamos lá, porque juristas explicam ilegalidade em decisão de Moraes que retalha a Espanha. Eu vou direto aqui ao jurista André Massiglia. Esse é bom, adoro os comentários do André. Olha o que ele diz. A decisão do ministro Moraes travando a extradição de traficante à Espanha após a Espanha negar a extradição de Eustáquio ao Brasil está errada. Algumas considerações jurídicas. 1. A decisão de Moraes cita o artigo 1 do Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha, que estabelece compromisso de reciprocidade entre os países. Ou seja, se o Brasil extradita pessoas para a Espanha tem de fazer o mesmo em relação ao Brasil. 2. Acontece que Moraes esquece que a reciprocidade não se aplica de forma irrestrita. É o caso de o fato ser considerado político,
por um dos países. 3. A Espanha considerou político o crime de que Eustáquio é acusado. Está, portanto, cumprindo o tratado. E essa decisão espanhola não cabe, por óbvio, a Moraes questionar. 4. A menos que o ministro considere tráfico de drogas um crime político. Tá aí, minha gente. Esse é o ponto. E justifique assim travar a extradição. A decisão de Moraes está errada e quem está descumprindo o tratado é o Brasil. É isso que provavelmente será a resposta da Espanha. Pelo visto, para além dos Estados Unidos, o STF também comprará briga com a Espanha. E ele solta uns comentários aqui ainda. Fora que a extradição, o assunto da diplomacia do Executivo, segundo a Constituição Federal, também passou a ser absorvido como parte do rol de funções do STF, pelo visto. A questão de Moraes cobrar o embaixador, Massiga digita o STF na seção de diplomacia brasileira dos jornais de hoje. Tente explicar isso a um aluno. Pois é, gente, a gente tem que botar o Ministério das Relações Exteriores como o Ministério do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, é o Supremo Tribunal Legislativo Executivo Federal. Ele é tudo. Outro especialista, o Fabrício Rebelo, jurista, jornalista e pesquisador em segurança pública. As decisões exaradas pela Suprema Corte estão agora criando estabilidades diplomáticas para o país, incluindo dar prazo para um embaixador se explicar por conta de uma decisão do judiciário de sua nação. O desfecho de um processo desses não tem como ser bom. É por isso que eu disse no início do vídeo, Moraes está arrumando um problemão para ele e até lamentavelmente pode arrumar um problemão para o nosso país. Óbvio, por consequência. E a doutora em Direito, Érica Gorga. Desconfio que o ministro Alexandre de Moraes não consiga entender que a decisão de negar a extradição é do judiciário, enquanto que o diplomata espanhol responde ao executivo. É muito complicado para alguns aceitarem que executivo e judiciário são poderes separados em alguns países. Tem gente que pensa que o regime da exceção brasileiro deve ser a regra em todo lugar. É o que eu disse no início do vídeo. Moraes pegou o gostinho pelo autoritarismo, em que sua palavra aqui tem mais poder do que a própria lei, a Constituição. Afinal de contas, ele mudaram o entendimento do regime interno lá da casa, justamente para o regimento interno ter mais poder do que, ou mais peso do que a própria palavra da Constituição. Todo local do mundo é dependência, se torna dependência do STF e eles podem fazer o que bem entender ali, porque estão ameaçando o STF, a nós, a democracia. Então quebra-se a lei, a Constituição, para tudo entre aspas, tá, gente? Agora, salvar a Constituição, a democracia, porque eles não estão salvando, eles estão lançando uma ditadura e camuflando isso com um papo aí de democracia. E a Espanha, gente, que já bateu o martelo. A Espanha, na verdade, já bateu o martelo, veja só. Espanha bloqueia a nova tentativa de extradição de Eustáquio. Tribunal espanhol notifica a Polícia Internacional, a Interpol, para barrar ordens de prisão baseadas em pedido recusado pelo país. Já foi, ô Moraes, já foi. E não cabe ao senhor se meter em relações diplomáticas. O comunicado foi divulgado na segunda-feira, 14. Ele prescreve o encerramento da cooperação jurídica com o Brasil, no caso, e o cancelamento de todas as medidas cautelares aplicadas a Eustáquio. Ponto. Mas o Moraes não dá o braço a torcer, ele não gosta de passar vergonha. Ele quer, porque quer, mostrar que ele tem o poder e a verdade, quando não tem. Enquanto isso, o companheiro dele, Lula, dá asilo à mulher de ex-presidente do Peru, condenada por corrupção. Tá aí. Querem prender pessoas por crimes de opinião e querem dar proteção, asilo a corruptos. Gente, ele não está dando asilo para uma mulher denunciada, acusada, sendo julgada, não. É condenada por corrupção. Já foi. O governo peruano confirmou concessão do benefício a Nadine Heredia, sentenciada a 15 anos de prisão por envolvimento no caso Odebrecht. E tem mais, olha só que beleza. Mulher do ex-presidente do Peru vem ao Brasil em voo da FAB. Provavelmente ela não pode sair de qualquer jeito, com documento no aeroporto, mas o Lula foi lá resgatar a amiga bandida, corrupta. Esse Brasil tá complicado, minha gente.
Enquanto isso, Polícia Federal detém homem que teria chamado Lula de ladrão. Você não pode mais falar a verdade não, meu amigo. Tem que chamar o Lula de honesto. Incidente ocorreu durante a passagem do comboio presidencial pela BR-101 no Rio de Janeiro. Aí levou para a delegacia para prestar esclarecimentos, tal, saiu, mas vai responder aí criminalmente. Delegacia no âmbito criminal. É isso. Eu fico revoltado, mas a gente precisa passar essas informações. Que todo esse mal venha para o bem, se converta para o bem. E vamos aí ficar na torcida pelo nosso país, porque a coisa não tá fácil não. O que você achou do vídeo? Comente aí, dê sua opinião também, tá certo? A gente volta em breve com mais notícias para você. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo. Forte abraço.